Olá, muito boa tarde, caros internautas. Mais uma vez estamos aqui reunidos, não é, na nossa mesa, essa mesa que é a das mesas mais famosas no ativismo angolano, onde ocorrem uma série de debates em torno da luta não violenta. Hoje é quinta-feira e, como tem sido habitual, 5 de outubro de 2023. Depois de algum tempo ausente, estamos aqui, os três, como sempre, para darmos prosseguimento àquilo que é a nossa atividade semanal. Para o dia de hoje, nós vamos discutir um tema bastante interessante, a economia de resistência à tirania. Para o efeito, vamos contar com os habituais, não é? Jaime MC, muito boa tarde, Jaime MC. Muito obrigado, Manangola. Muito obrigado, Kim, pela presença. 2 semanas depois, estamos novamente juntos. E boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, boa noite, independentemente da hora que poderão haver essa live, sintam-se cumprimentados. Obrigado, Jaime MC. Também estamos com o Kit de Andrade, que é dos componentes da mesa. Aqui, muito boa tarde. Boa tarde, Manangola. Boa tarde, Jaime MC, meus companheiros de painel. E boa tarde, Angola. E boa tarde também ao mundo no seu cômputo geral. Obrigado também, Kim de Andrade. Dizer que o tema de hoje, como já disse logo ao início da minha intervenção, economia da resistência à tirania, este tema terá que ver com a atividade econômica a ser desenvolvida pelos pró-democratas, visto que num contexto de ditadura, normalmente as fontes de financiamento, os recursos financeiros estão praticamente controlados pelo regime ditatorial, não é? Isto também é um método que normalmente as ditaduras se servem, nesse caso em particular a ditadura no Estado angolano. Este método tem como objetivo enfraquecer aqueles que têm consciência do regime onde estão inseridos e pretendam então lutar para acabar com o regime. Mas felizmente há uma alternativa, não é? Nada está perdido quando, por exemplo, falamos da questão dos recursos financeiros. Os pró-democratas podem muito bem recorrerem a meios ou atividades econômicas alternativas para sustentarem a sua luta. E é esta atividade econômica alternativa que nós hoje vamos discutir aqui. Jaime MC, eu gostava mesmo de começar contigo. Economia da resistência à tirania. Gostaria que fizesse uma ligeira introdução, não é? A respeito, pode falar assim de forma genérica, não precisará por agora entrar no âmago do debate, porque teremos tempo para isso. Uma curta introdução, agradeceria se fizesses, né, para deixar mais esclarecidos os nossos internautas. Ok, mais uma vez obrigado, Manangola, e a todos que nos acompanham. Na verdade, a economia de resistência à tirania é todo tipo de atividade que os democratas, os resistentes levam a cabo para mobilizar ou angariar meios e fundos, né? Não falar de meios, estamos a falar de materiais, né? Como computadores, megafones e não só. E quando falo de meios, quando falo de valor, estamos a falar de valores pecuniários ou monetários que visam, de certa forma, potencializar aquilo que é as despesas da luta. Então, é uma via pelo qual consegue-se angariar fundos e meios para acudir despesas, né, para servir como receitas e acudir despesas de uma determinada campanha, atividade ou ainda um programa de luta, né, não violenta.
E conforme já dissemos nos capítulos anteriores, para com que a revolução seja vista e tida, precisamos de muito dinheiro. Não simplesmente a coragem dos democratas, mas é preciso dinheiro para mobilizar pessoas, é preciso dinheiro para transportar pessoas de um ponto para outro. E estando num regime tirano, ou que se revela ser uma tirania, esses meios, esses valores, ou esses meios e bens não estão à disponibilidade dos democratas, porque o ditador cafricou, né, assambarcou todos os meios de produção, além de controlar a justiça, além de controlar os tribunais, que é a justiça, além de controlar os aparelhos do Estado todos, controla também, de certo ponto, a economia desse país, na qual a pobreza é seletiva, né? Eles selecionam quem deve ter posses, quem deve ter bem. E esses que têm posse e têm bens, usam esses bens para potencializar o ditador na véspera da campanha eleitoral. São esses que financiam campanhas eleitorais. Então, aqueles que têm uma visão de mundo, um projeto político, filosófico de nação, não têm oportunidade, nem, se calhar, capacidade de dar resposta nos seus projetos. Dali que entra este tema, aquilo que nós chamamos de economia de resistência, onde os resistentes vão atrás de meios e bens ou fundos sem precisar do auxílio do ditador. Esta forma de adquirir os bens, quer de forma interna ou externa, é que nós vamos abordar aí mais em frente. Quem pode, em nome da resistência, conseguir um financiamento, um fundo, um meio para potencializar a luta e não para se beneficiar individualmente. É isto que a gente vai abordar mais em frente. Exatamente. Kim, eu poderia lhe dar também a oportunidade para fazer uma breve introdução, mas eu vou aproveitar não é, esta oportunidade para também fazer-lhe uma questão. Há um paralelismo que o nosso manual apresenta relativamente àquilo que é o direito e o sistema econômico. Segundo o nosso manual, não é? O direito é um instrumento de opressão, no caso nos regimes ditatoriais, né? Muitos ditadores, muitos estados tirânicos servem-se do direito não para fazerem a justiça, mas para oprimirem, não é? Ou seja, diz-se que o direito, no caso, é um instrumento dos poderosos, não é, para controlar os mais fracos. Tal como o direito, também o sistema econômico tem essa finalidade quando o objetivo não é satisfazer as necessidades da maioria. Como é que vê esse paralelismo? Mais uma vez, obrigado, Monangola, mas gostaria mesmo, não é, de pedi-lo imensamente que me conceda a oportunidade só para fazer a introdução. Pode fazer uma pequena introdução e no final... A fim de situarmos os nossos internautas. Não é? Exato, sem problema. Bem, quando falamos sobre economia, a princípio apresentamos, não é, dois pressupostos essenciais. Em primeiro lugar, estamos a nos referir dos recursos e depois estaremos a nos referir às necessidades. Ou seja, economia, do ponto de vista conceitual, é a gestão de recursos escassos que visam satisfazer as necessidades ilimitadas. E os recursos, eles podem ser financeiros como materiais, não é? Portanto, a resistência... Ou ainda humanos, não é? Exatamente. Não é? A resistência precisa de recursos tanto financeiros quanto materiais, não é? E as necessidades, também podemos resumi-las como a satisfação, não é? A realização da felicidade nesse caso, não é? A realização da felicidade. E a felicidade ela que pode ser pessoal, não é? Do militante pro de democracia, ou poderá ser coletiva, isto é, seja por parte do militante quanto por parte da larga maioria da população angolana, não é? Então, quando falamos sobre economia de resistência, estamos a falar sobre economia alternativa. Assim como o Jaime disse, e muito bem, o ditador, ele
monopolizou, não é, a economia, monopolizou os recursos, não é? Nós não temos acesso aos recursos que a terra dispõe, não temos acesso ao recurso, quer dizer, ao erário público, não é? Não temos recurso. E como não bastasse, também não temos sequer acesso aos privilégios do ponto de vista das políticas públicas que o ditador vai criando, não é? E isto leva-nos a estar ou a constituir a chamada Bolsa de Excluídos. Nós somos a Bolsa de Excluídos, não é? Que não estamos, ou seja, que não temos meios, não temos fontes para nos mantermos cada vez mais, para nos mantermos ou para garantirmos a nossa sobrevivência, assim posso dizer, não é? Portanto, é necessário que pensemos numa alternativa, pensemos numa opção. E a opção sugerida pelo nosso manual é a chamada economia de resistência. O que é a economia de resistência? A economia de resistência é aquela economia que opera fora do circuito econômico oficial. Não é? O circuito econômico oficial é dominado pelo ditador, não é? Nós não podemos, por mais qualidade ou capacidade profissional que tenhamos, muitas vezes somos impedidos de exercer as nossas próprias funções ou de encontrarmos uma vaga de emprego numa instituição renomada. Então, o que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer aqui é pensarmos na chamada, ou seja, pensarmos na possibilidade de atuarmos dentro do mercado informal, não é? Ou dentro da economia informal. Quer dizer, aquela economia que não está, sobretudo, dominada pelo ditador, não é? Nós vamos recorrer a ela para fazer dela o nosso escudo de sustento. Portanto, é isso que o nosso manual, ou é a isso a que o nosso manual chama de economia de resistência. Já agora mesmo, indo na questão que foi colocada pelo Monangola, não é? Em relação a este binômio entre o domínio do direito e, simultaneamente, o domínio, o monopólio, né? Ou a instrumentalização do direito e, consequentemente, a instrumentalização da economia por parte do ditador. Ou seja, para que haja revolução, é preciso que haja opressão. Não é? A revolução é o produto da opressão. Só num regime, né, ditatorial é que o povo clama pela revolução, que o povo clama pela liberdade. Primeiro ponto. E como é que um regime se constitui autoritário? O regime se constitui autoritário quando usa o Estado enquanto aparelho, não é, para salvaguardar não só a manutenção da sua continuidade no poder, não é, continuidade, refiro-me à elite que sustenta o regime autoritário, mas, sobretudo, ele usa o direito para, de certa maneira, intimidar, não é? Intimidar os oprimidos. Assim, de forma mais concreta, posso dar exemplo dos nossos irmãos que foram condenados. Não é? Nós ouvimos o relato sobre o caso do Adolfo, o Tanais Neutro, já me ajuda mais o Abraão Pensador. O Abraão Pensador. Não, o Pensador saiu, não? O Pensador saiu. Saiu um Pensador, ficou um outro. Ficou outro Pensador. O Gildo das Ruas, não é? Os nossos irmãos foram condenados não porque legalmente cometeram um crime como tal, não é? Mas sim porque, em primeiro lugar, é que a lei das manifestações é uma lei que já favorece o ditador, já favorece a ditadura em si. Como é que ela favorece a ditadura? É que ela garante oportunidade para que a ditadura se prepare, para que a ditadura prepare condições a fim de distorcer, não é? Distorcer ou impedir que as manifestações sejam realizadas, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é que a ditadura usa a lei, não é? Usa a lei ou evoca o pressuposto legal para, de certa maneira, mostrar aquilo que é o gozo, não é? Ou abuso de autoridade. Não é? Falou-se que o crime cometido é
ultraje à figura do Presidente da República. Mas, desde quando é que um oprimido chamar a seu opressor de opressor está a cometer um crime? Do ponto de vista ético, e sabemos que o princípio do mínimo ético, não é, em direito, sabemos que o direito é uma parte, não é uma partícula da moral, não é isso que nós aprendemos. Então, se o direito é uma partícula da moral e a moral representa a partícula maior, então vamos tentar pensar do ponto de vista ético-moral. O oprimido está a ser severamente brutalizado, não é? E o opressor que ainda vem dizer que o oprimido tinha de chamá-lo a um nome assim mais amável ou mais, sei lá, enfim, não é? Então, nós estamos a ver como é que a ditadura faz do direito um instrumento de opressão, quando não devia ser, nesse caso, não é? O direito devia, porque quando nós falamos em Estado democrático de direito é porque o Estado prima, não é, pela legalidade, respeita as leis. Respeitando as leis não é só apenas obrigar que os cidadãos cumpram as leis, mas, sobretudo, as autoridades públicas respeitarem a lei em primeiro lugar, não é? E quando nós falamos da economia, é o que eu já disse há pouco, não é? O circuito econômico oficial está todo ele dominado por essa elite de marginais, não é, que a gente conhece. Ok, Kim. Muito obrigado. Jaime, é possível, num Estado ditatorial, os ditadores servirem-se do direito para oprimirem a maior parte, nesse caso, né, a população de forma geral? É possível, visto que o direito por si só, a ideia de direito o direito dá-nos uma ideia de poder. O direito por si só é poder, é uma faculdade. É uma faculdade, e há quem mesmo diz que o direito é uma faculdade natural, não é? Que já nasce com o homem, né? Pelo facto de nós nascermos, temos um conjunto de direito e tal. E é nessa base do direito natural onde nascem, ou de onde nascem outros direitos positivos. E mesmo o direito positivo, segundo os naturalistas, eles emanam do direito natural, né? Os direitos positivos, no caso. É possível o ditador servir-se do direito, sendo ele um poder, servir-se do direito para oprimir a massa, ou, pelo contrário, os ditadores servem-se das leis, que muitas das vezes também confunde-se a lei e o direito, que não são a mesma coisa, ou o ditador serve-se das leis para essa instrumentalização. O que é, afinal de contas, o direito, a lei? Pertinente questão, Ana Angola, e gostei bastante. Na verdade, o direito, quando falamos de direito, nos remete a várias percepções. Existe direito como ciência, existe direito como instrumento normativo, que podemos englobar a lei, as leis, as normas e não só. Existe direito, como disciplina. Então, o termo direito remete-nos a várias concepções ou acepções. No entanto, na verdade, o ditador não cria direito, no sentido rigoroso da palavra. Isso temos os grandes doutrinários do direito, dentre eles não encontramos nenhum indivíduo que governa e desgoverna ferozmente essa nação. Não fazem parte, nem perto chegam. No entanto, o que eles utilizam são leis ou normas que visam aprisionar pessoas. No entanto, nós, enquanto resistentes, devemos simplesmente obedecer aquelas leis ou normas que nos favorecem. Nos favorecer não é favorecer o Mano Angola, o Kim, o Jaime MC e o pessoal do Impacto. Não, é favorecer a comunidade, a coletividade nesse caso, né? A nação toda, desde os descamisados, os camisados e não só. Uma lei que visa excluir alguns e beneficiar uma minoria, esta lei não precisa ser levada em conta e nem sequer ganha estatuto de lei. Aquilo de direito, é uma outra coisa. No entanto,
o ditador, de certa forma, e a lei sempre nos apresentou, a história nos apresenta isso, que os ditadores sempre utilizaram as leis para oprimir o seu povo. Exato. Se fazermos recurso ao passado, encontraremos que o direito ao divórcio era uma garantia, era um direito simplesmente para os homens, ou seja, só seriam os homens a invocar o direito ao divórcio. A mulher não tinha direito de exigir divórcio. Por mais que o relacionamento fosse tóxico, não tinha esse direito. Assim como também havia direitos, né, e leis, nesse caso, e normas, que colocavam o homem negro em posições de inferioridade. Era objeto, eu digo, eram mercadorias, né? Era uma moeda de troca. Tu com 4 negros poderás comprar uma carrinha naquele processo todo. Então era uma moeda mercadoria. Isso originou N tipos de luta, como o Martin Luther King, entre outros, que contestaram contra esse tipo de normas que existiam naquela altura. No entanto, é preciso resistirmos a isso, porque se não tivermos cuidado, poderemos cair na ilusão que todo tipo de norma serve à coletividade. Ao passo que o ditador aproveita-se do rigor, da característica da coercibilidade da norma para satisfazer os seus desejos e oprimir a maioria. Então, é nessa perspectiva que nós também temos que estar atentos. Só podemos olhar para uma lei que diz respeito a todos. Essa lei, o artigo sobre o ultraje, a princípio foi muito mal entendido, muito mal emprego e está a ser muito mal interpretado, que é o normal. Toda lei mal concebida é mal interpretada e mal aplicada. Exato. Isso é engenharia. E então precisamos, de certa forma, deixar de parte todas as leis que não nos dizem nada e simplesmente nos atermos àquela lei que nos diz alguma coisa. O que deu o exemplo dos companheiros que foram detidos. O direito à reunião é um direito consagrado, é um direito natural. Exato. É um direito natural na qual esse mérito recai ao movimento iluminista. Esses que no século XVII e XVIII tinham 3 premissas essenciais, que vou citar 2, a razão e as liberdades. É nas liberdades do movimento iluminista que se engloba, se enquadra aquilo que chamamos hoje de direito à reunião e à manifestação. E teve também algum acolhimento por parte das Nações Unidas, naquilo que chamamos hoje como a Carta ou Declaração Universal de Direitos Humanos, isto no seu artigo 20. Exato. E o Pacto Internacional, no seu artigo 21, também tipificou este direito à reunião como um direito positivado, foi positivado, Exato. né? Exato. E como se não bastasse, o artigo 11 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos também tipifica o direito à reunião. E nós, por força dos acordos de Bicesse, fruto da obrigação da criação de um clima de paz, e criou-se então aquilo que chamamos de lei constitucional. Essa lei constitucional também tipificava já naquela altura o direito à reunião e à manifestação, que foi regulado, né, pela Lei 16/91, de 11 de maio, salvo a melhor percepção, que visava regular a efetivação do direito à reunião e à manifestação. Em 2010, num outro contexto, cria-se uma Constituição da República, no seu artigo 47, que também tipifica, sem rodeio, o direito à reunião e à manifestação, onde diz, no inciso do número 1, que ninguém, a todos é permitido o direito à reunião e à manifestação sem autorização. Sem quaisquer autorização. Sem quaisquer autorização, carecendo simplesmente de um aviso prévio. Mas os órgãos de defesa e segurança, o próprio governo que desgoverna esse país, aproveita-se das cláusulas ou dos artigos da lei de 92, né, a lei 16/91, de 91, que visa exigir a autorização por parte dos manifestantes, a questão do roteiro e não só. Quer dizer, os nossos companheiros até o momento, nós todos, já fomos presos, julgados, detidos, torturados por força de um decreto ou de uma lei que já foi ultrapassado, uma lei descontextualizada. Porque a nossa Constituição da República é um pouquinho, está mais avançada do que aquela lei de 91 que se aplica até o momento. Então, vamos continuar a obedecer uma norma descontextualizada, destruturada? De certeza que não. Porque
e copia-se uma norma portuguesa, aplica-se ao nosso ordenamento jurídico, sem sofrer censura ou peneira de acordo com a nossa realidade social. Porque a sociedade é uma das fontes do direito. Nós temos que saber por que o Estado português, em 1974, e 5 e 6, aprovou esta medida no seu parlamento. Havia um fenômeno social que influenciou... Não esqueço que vai, só um parênteses, só gostaria de realçar aí uma nota. O Jaime diz que a sociedade é a fonte de direito. Também. Bem, oficialmente, ou seja, na doutrina jurídica não se considera a sociedade como uma fonte de direito, mas é uma inovação, é plausível. Não, para mim, eu diria que não seria uma fonte de direito, seria a fonte de direito, a sociedade. Eu acho que seria... Não, eu concordo. Sim, porque o próprio direito te coloca as fontes imediatas e imediatas. Dentre as fontes primárias, né, encontramos a lei, a própria lei mesmo, é que é a fonte primária da outra lei ou do direito. Mas pronto, é essa necessidade de olharmos para a sociedade. Sim, porque a sociedade, o direito que nós estudamos hoje nasce na Roma antiga e sofreu um conjunto de... Sim, mas para aplicares para criares uma norma, o contexto, o costume local tem que ditar muito, porque pelo contrário é sempre uma utopia simplesmente. Então, por força disso, vale também dizermos que o direito não é uma das características de um Estado democrático, só do Estado de Direito democrático, do Estado democrático. Os tiranos também criam leis e direitos deturpados. Então, quando se diz que queremos um Estado de direito e democrático, não basta ser de direito, porque esse direito, se tiver num regime não democrático, vai servir os homens e não as instituições, porque o país tem que funcionar como uma instituição. Né? Então, o que nós temos aqui ao contrário, aqui, já mesmo para concluir, quem vai já falar, aqui dá-se mais primazia a normas que não respeitam, o equilíbrio, e como se não bastasse essa mesma norma que favorece quem governa e governa mal, é, preenchido por aquele outro princípio constitucional, outra figura inconstitucional que chama de ordens superiores. Quer dizer, é um país sem governo. Esse é um país sem instrumento, sem engenharia, sem normas. É um país onde as pessoas valem-se pelo poder e não por aquilo que a necessidade diz em respeito. Sim, Jaime, era só para acrescentar. Daqui a pouco vamos fazer o curtíssimo intervalo, mas se vai acrescentar ou contrapor alguma ideia do Jaime, desculpa-me só, eu gostaria que fizesse isso de forma assim muito rápida, mas também vou deixar já uma questão. Qual é a relação que a economia de resistência tem com a economia formal? E aí depois vai responder isso. Há uma relação da economia de resistência à tirania com a economia informal? Há uma relação, e qual é essa relação? Tá bem, o Jaime falava sobre a razão de existir simultaneamente o Estado de Direito e o Estado democrático. E o meu acréscimo o meu contributo em relação a esta ideia do Jaime é o seguinte: a necessidade de existir Estado democrático ou Estado democrático, nesse caso, para além do Estado de Direito, porque de um tempo a esta parte, do ponto de vista da história da humanidade, conseguiu-se conceber, não é, de que a maior fonte da ditadura ou dos regimes autoritários é o direito, é a norma. Quando falo do direito, estamos aqui a nos referir do ponto de vista normativo, do direito objetivo, na visão objetiva. O direito, do ponto de vista objetivo, é conjunto de normas, não é? Do ponto de vista doutrinário, é mais ou menos isso que nós aprendemos. É conjuntos de normas jurídicas. Então, o conjunto de normas jurídicas que sempre vigoraram nos estados autoritários foram normas que visavam defender o regime autoritário. Estamos a nos lembrar dos Estados Unidos da América. A exclusão ou a segregação racial não foi algo que estava a ser sustentado meramente pelo discurso político, mas havia normas jurídicas, não é? A chamada norma de Jim Crow, não é? É uma norma que sustentava essa mesma malícia. E o direito é susceptível à manipulação,
não é? A manipulação de quem domina o poder. Bem, por isso é que foi para não necessário. Agora já manipularmos também o estou nosso- já estou a resumir, já estou a resumir. Agora já estou a resumir o negócio. Já estou a resumir. Temos que entrar, vai Já está prosseguir, resumindo, também não. vai prosseguir quando voltarmos, não se preocupa aqui. Vamos só fazer um curtíssimo intervalo e logo voltamos já. Ok, estamos então de regresso. O Kim estava com a palavra, não é? Estava praticamente a nos esclarecer, não é? Essa questão do Estado de Direito democrático, mas dizia que queria concluir. Sim, mas já não para esqueça a questão que lhe fiz. Pode prosseguir, Kim. Sim, já para concluir mesmo, e quando nós falamos da existência do Estado democrático, o Estado democrático é o Estado que respeita as liberdades, ok? Tem a ver com o respeito às liberdades, com o respeito o respeito à diferença, não é? Porque a democracia é isso, a democracia é a abertura, e o direito vai simplesmente conceber os valores democráticos, ou seja, vai positivar simplesmente os valores democráticos. Se Angola é realmente um Estado democrático de direito, nós não manifestamos porque Angola é um Estado de direito. Nós manifestamos-nos porque Angola é presumivelmente um Estado democrático, não é? O direito simplesmente o que é que fez? O direito ele fez uma... Nós manifestamos porque somos um... Não, presumivelmente, presume-se de que Angola é um Estado democrático. Então nós nos manifestamos porque a democracia... Onde é que nasce essa presunção? De onde é que deriva essa presunção? O Jaime já argumentou muito bem. Quando é que a manifestação passa a constar da nossa Constituição? Quando Angola abre-se como um Estado democrático. Mas antes já havia direito. Então estamos a dizer que antes já havia em direito. alguns momentos Isso é do ponto de vista política, não, é do ponto de por exemplo, vista Angola ideológico. abre-se para a democracia, depois fecha-se, não, assim que estamos não é do ponto de vista do plano concreto, não é no plano concreto. Ou a ditadura é ditadura em constante, quer dizer, bem, é uma ditadura plena, né, em constância. Deixa só dar Já terminar, para mim não sei que eu termine. Não sei se me faço perceber. O direito à liberdade de reunião e manifestação foi adotado na nossa Constituição, não é? Ou na lei constitucional de tens que Angola. Responder à questão, desde eu tenho que passar para o Jaime. Sim, desde o momento que Angola... Não, mas é preciso que se explique essas coisas para não passarmos a ideia de pessoas incoerentes, não é? Porque nós, em primeiro lugar, não é? Defendemos a tese segundo a qual Angola não está... Mas eu queria fazer não é isso? Deixa um ponto de ordem. Eu queria dizer o seguinte. Quando estamos falando de democracia, a primeira ideia que tem que nos vir à mente é princípios. A democracia tem os seus princípios. Fala de princípios fundamentais. Nos princípios fundamentais vamos encontrar liberdades, garantias e outros elementos. Quando estamos a falar de direito, podemos englobar aqui regras e princípios também. Esses princípios, essas regras no direito nem sempre são democráticos. Estamos até aqui. Sempre que houver confusão, sempre que houver uma confusão entre os princípios e a norma, prevalecem os princípios, porque os princípios são anteriores à norma. Não colocarmos a norma no teto de todas as decisões. Não. Os princípios. É isso que não se percebe aqui no nosso país. Aqui, nós queremos aplicar uma norma, muitas das vezes, inconstitucional, violando aquilo que são os princípios democráticos. Então, pronto, é nessa perspectiva que eu queria também conduzir. Mas depois tem uma palavra, né? Sim, eu lhe fiz uma questão que até agora não me respondeu. Eu gostaria que fosse... Porque, infelizmente, trabalhamos com tempo que eu lamento também. A ditadura ama os juristas. Era só para... Sim, mas o tempo não é um fenômeno jurídico. Diga. Não, mas a ditadura ama os juristas.
Quanta questão que me coloca, não é? Não. Ditadores não amam juristas. Jurista. Não. A ditadura... Poderão amar uns tantos juristas domesticados. O Mano Angola é jurista. Estamos até aqui. O Dr. Zolabambi é jurista. E temos um conjunto de juristas que são odiados, perseguidos. Não, então é para lhe dizer que não é absoluto isso, não é no seu todo. A história de Salazar vai... Tá bem, estamos a falar de Salazar, estamos a tentar dizer assim. Salazar, não importa. Deixa eu só concluir. Não importa. Não, mas eu também, mesmo é nessa linha mesmo. Eu estou a tentar dizer o quê? Que tu pode ser um jurista, pode ser um mecânico, mas se questionares os modus operandi do país, ali já não és favorecido por eles. É só nessa perspectiva. Nós podemos achar que o regime ama os jornalistas. Não todos os jornalistas. Temos Ricardo de Melos que foram perseguidos até a morte, né, por ser jornalista, entre outros. Assim como temos juristas que são perseguidos. Então, não amam os juristas. Pode domesticar um conjunto de juristas que, pronto, sobrevivem deles, né? Isso que eu tenho dito, isso parafraseando o professor Domingos da Cruz. Quem acredita que Angola é uma democracia, ou é ignorante, ou come do sistema. Então, esses ditadores, esses juristas que comem do sistema, claro, não vão te apresentar posição contrária. Por isso que a economia de resistência é necessária, para não vedarmos as nossas ideias, nossos pensamentos, por causa da fome, por causa de uma habitação. Então é necessário que, estamos falando da economia de resistência, como estivemos a falar no Brasil, de bolsa de resistência, quase a mesma coisa. É necessário nós olharmos para isso com seriedade, porque sem isto vamos continuar a ter essa gente que termina a sua formação e vem de servir o país, serve os seus interesses, e um grupo de barrigudos que o que fazem é retroceder esse país. Se o Mana tomasse a devida atenção ao que o Jaime acabou por dizer e ao que eu já disse no início, vai verificar que a pergunta que me coloca, não é, já foi respondida. Já foi respondida, okay. mas posso reforçar. Não, já foi respondida há muito tempo. Exato, mas se já talvez os nossos internautas também não apanharam. Está bem, o Jaime quer dizer alguma coisa sobre a relação. Porque quando falamos em economia de resistência e economia informal, nós estamos a falar que a economia informal é sobretudo aquela economia em que, na nossa realidade, não é? Na nossa realidade, é aquela economia em que o ditador, o regime não tem o domínio, não é? Não tem o domínio pleno da sua operacionalidade, não é? Não tem o domínio. Por exemplo, nós vamos falar da venda ambulante, não é? O regime não conhece quantos vendedores ambulantes existem no país. E o regime, até certo ponto, não sabe quais são as fontes, não é, de investimentos mediante as quais os vendedores ambulantes conseguem estar na rua com produto, com produtos a comercializar. Não é? Bem, em poucas palavras está a dizer que a economia de resistência é aquela economia que não está inserida no sistema exatamente, no circuito econômico oficial. Muito bom, mas a questão não era essa de saber o que é a economia de resistência. Não, é quanto à relação. A questão era, exato, porque pude ver também no manual que, bem, já que o regime controla, não é, praticamente todo o sistema econômico, então a única forma dos pró-democratas, não é, conseguirem bem moverem essa economia de resistência é optarem por uma economia informal, né? E o Kim explicou muito bem o que é realmente a economia informal. Mas agora essa questão vai para o Jaime. Para além da economia informal, há uma outra forma de atividade econômica que os pró-democratas, no caso, devem recorrer para consolidarem ou porem em movimento essa economia de resistência? Sim, há outras formas, né? Uma dessas formas que nós poderemos até aqui citar é, por exemplo, a consultoria independente. Exato. Né? Posso ser formado em uma área, mas não precisar que o regime ditatorial me empregue. Eu próprio uso o meu conhecimento, né, para sobreviver, de certa forma. Então, essa, de certa forma, também é uma das formas da economia de resistência, porque tu trabalhas por conta própria e com base no que tu consegues atrair desses rendimentos, consegues potencializar a luta. Assim como também poderíamos
levantar a questão da agricultura. Exato. Nós temos campos de cultivos férteis. Eu posso citar aqui no meu Bulatumba, província do Bengo, Nambuangongo, até o próprio município do Dandi, tem terras férteis dos nossos avós. Nossos pais estão todos lá. Nós conseguimos ir para lá, pedimos uma parcela de terra e começamos a produzir grossamente, se assim posso dizer, esforçar o termo, bens agrícolas, escoarmos aqueles bens agrícolas. Quando vendermos esses bens, conseguirmos comprar megafone e potencializar mais a nossa luta. É uma das economias de resistência. É formal? Não diria que também Sim, é informal, também não diria que é informal, exato, diria que é uma economia de subsistência, vá lá. Né? Porque nem tudo que não é formal é informal. Fez isso, faço confusão. Essa coisa de consultoria, não é, como uma das formas também de atividade econômica de resistência, tem que ver com o quê? Com formações, por exemplo, né? Alguém que tenha uma formação numa determinada área de saber e que lhe permita o exercício de uma atividade liberal, por exemplo, pode prestar prestar esse tipo de consultoria, que seja, aqueles que têm, vá lá, legitimidade para falar sobre um determinado assunto, como contabilista. Temos muita gente na resistência formada em contabilidade ou economia. Temos muita gente formada em relações internacionais, muita gente formada em direito, muita gente formada em ciências políticas. E não só. No entanto, como é que a gente vai usar esse conhecimento que adquiriu com muito sacrifício na vivência, vá lá, da nossa resistência? Porque se resistir para nós termos essa formação. Não temos emprego, conforme se pretende, mas temos conhecimento, temos sabedoria. Como é que vamos usar esse conhecimento para termos dinheiro? Exato. Então começamos a dar consultoria, começamos a dar formações, né, grátis, a princípio, e depois cobrando alguma coisa. E este dinheiro serve para uma economia de resistência. Quer dizer, não se vergas porque pretendes um emprego, uma residência de quem te controla, mas com o que tu consegues, de acordo com as tuas habilidades, consegues sobreviver. E outra situação, temos a questão das bolsas de estudo, né? Há muita gente que pode conseguir bolsa de estudo no exterior, e essas bolsas de estudo no exterior pode ter uma quota à parte, né? Pode ter um retorno, que está a receber não sei quantos euros, quantos reais, lá consegue sobreviver. É dinheiro para a bolsa, que ele recebe o subsídio de bolsa, mas de certa forma, com a economia angolana, que está completamente desvalorizada, consegue potencializar até os companheiros que estão aqui e consegue fazer lobby lá. E outra das formas é os financiamentos internos ou externos. Exato, né? Mas o interno não tem muita credibilidade, muito prestígio, porque muitos desses internos que financiam são pessoas do próprio sistema que querem, de certa forma, apadrinhar a luta para depois se beneficiarem. Mas se forem instituições democráticas internacionais, esses sim podem potencializar. Bem, também não são todas, não é? Não todas, sim senhora. Mas aqueles que enquadram-se com aquilo que são as nossas linhas, né, dos princípios democráticos também. Então, a nossa agenda própria. A nossa agenda própria é não submeter a sua própria agenda. Essa é uma das formas também que nós temos, porque se não for dessa forma, e muitos resistentes democratas vão cair, vão tombar por causa da fome. Por falta de residência, o ditador está a sediar muita gente com residências que, se for na outra paragem do mundo, nem para animais serve. Mas aqui estão a atribuir para seres humanos, para pessoas, muitos deles resistentes, e acham que é um favor que quem detém poder político, de forma esforçosa, faz a eles. Conseguem perceber? Mas se essas pessoas estiverem potencializadas, com seu conhecimento, conseguirem fazer economia de resistência, de certa forma, esses vão conseguir sobreviver sem pedir favor a ninguém e serão donos das suas próprias opiniões. Diferente do que acontece aqui, é que o professor do ensino público entende ele, mesmo sendo que é professor, mas não tem essa discrepância, essa percepção, acha que é funcionário do partido que governa esse país, ou que desgoverna. Não sabe, não tem a percepção que ele é funcionário do Estado. O Estado não é partido político. Não, o partido político pode constituir o governo, mas não o Estado no sentido lato. É esse problema que nós temos. Então, se nós não nos capacitarmos, aqueles que tenham oportunidade, porque não todos vão conseguir atrair fundos para dentro, aqueles que estão fora, que conseguem fazer diplomacia,
corredores, para atrair recursos, para potencializar os companheiros que cá estão, que façam. Isto não é um favor, é uma obrigação, devia ser uma obrigação moral para com a pátria, para com os companheiros que vocês deixaram. Então, para concluir, eu acho que não vou concluir agora, vou dar a palavra ao Ki, depois... Bem, para concluir essa intervenção, certamente. Obrigado, Mano. Tá, não há nada para concluir essa intervenção, por enquanto. Muito obrigado, Jair, muito obrigado mesmo. Kim, a economia de resistência, ela tem qual objetivo? Qual é o objetivo, afinal, da economia de resistência? Bem, aqui nós vamos falar de coisas que... talvez vamos falar de forma pormenorizada, mas o Jaime falou muitas coisas e de forma vaga, né? O Jaime quase que resumiu o capítulo todo. Né? O Jaime falava sobre a questão de não permitir que o resistente rendam-se. Exato, né? Exato. Não permitir que o resistente rendam-se. Porque a economia existe para que... A economia de resistência, nesse caso, existe para que os resistentes conseguem satisfazer as suas necessidades pessoais e coletivas, não é? Criar as condições básicas, não é? De sobrevivência. De sobrevivência, exatamente. Ter uma casinha, exatamente. Ter o que se alimentar. Ter o que se alimentar, não é? Ter acesso à saúde. À saúde, exatamente. Por exemplo, há muita gente formada em saúde, nós também temos companheiros formados em saúde, né? Nós poderíamos, para aquelas coisas, para aquelas situações, sem querer desvalorizar a área de formação, mas para aquelas situações de paludismo, dor de cabeça, quer dizer, esses sintomas que a gente sabe que é um sintoma que não é de tamanha gravidade, nós poderíamos, ao invés de irmos numa clínica, gastar dinheiro, ao invés de irmos num hospital público que depois vai nos remeter a uma farmácia privada, que também é do senhor ligado ao hospital público, nós podemos muito bem colaborar com os nossos homens, não? Com o nosso pessoal da resistência formado na área de saúde, que tem... como se diz? Que tem a carteira profissional, e esses podem muito bem atuar a fim de assistirem não é? Aquele companheiro que esteja a passar por uma situação de saúde difícil. Quer dizer, é para isso que a economia de resistência existe. Muito bom. Não é? É para isso que a economia de resistência existe. E é necessário que olhemos para a economia de resistência, de hora avante, passemos a olhar para a economia de resistência como um elemento de extrema importância, assim como é o plano estratégico. Okay. Não é? Porque tudo o resto que nós vamos traçar só vai poder ter cabimento, só poderá ter sustentabilidade se existir em primeiro plano uma economia de resistência. Porque não vamos continuar a planificar, não é? Montões de projetos e depois estamos sempre a bater portas de pessoas que nós sabemos que não vão nos ajudar em nada, ou seja, ou à espera de ajudas que demoram a chegar, não é? Então nós podemos muito bem, dentro das nossas capacidades internas ou das nossas capacidades locais, podemos encontrar meios alternativos de como a gente vai poder viabilizar os nossos projetos, viabilizar os nossos programas, não é? De forma a concretizá-las, e isso cabe a todos nós. O Jaime falou também sobre a responsabilidade moral, não é? Eu até diria sobre o comprometimento moral que os companheiros que emigraram, né, têm com a luta. Mais do que pegar num telefone, ficar num sítio, não é? Estar em algures a nível da diáspora, fazer um vídeo e tecer considerações em relação aos manos que estão a passar ou que estão a ser espizinhados pela ditadura local. É necessário que os manos que estão na diáspora ganhem responsabilidade, que eles precisam de ajudar essa luta internamente. Ok. Kim, eu queria dar só uma sequência. Mas olha, vai dar a sequência, depois terá que responder só essa questão. A economia da resistência, ela funda-se
numa causa última, não é? Que é o interesse nacional como liberdade. Exato. Há também a ideia do utilitarismo, né? Que é aquele princípio ético que se funda na ideia segundo a qual a felicidade, quer dizer, a felicidade do maior número de pessoas, não é? Quer dizer, o que importa no utilitarismo é que quanto o maior número de pessoas for se beneficiar, for feliz, melhor é. Ou seja, é possível, com base nesse princípio, sacrificar bem o interesse da minoria em favor do interesse da maioria, né? Há alguns filósofos que falaram sobre isso, como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Há outro, são 3 os clássicos do utilitarismo. Mas então, quero fazer algum comentário sobre esta questão, não é? Não, isso é pertinente. Eu queria, de certa forma, e sobre o apoio do nosso material, fazermos então aquela correlação desta visão utilitarista, do utilitarismo. Exato. E a filosofia Ubuntu. Exato. A filosofia Ubuntu, que assenta-se, é uma filosofia africana, né? Que assenta-se no princípio de que a minha felicidade depende da felicidade do outro, que é a extensão. Ninguém é feliz enquanto os outros choram que rodeiam. Então, o alcance material que cada um de nós pretende alcançar consiste na promoção de uma felicidade de maior número. Isso que Manangola fez menção, fazendo recurso a essa corrente, né, do utilitarista. No entanto, o que acontece aqui, na verdade, é uma minoria achar que está bem, para ele é suficiente. Exato. Enquanto que uma maioria continua, de certa forma, abandonada. Se isto acontecer no decurso da luta, significa que perdemos de vista aquilo que é, o fio último da economia de resistência, que é o interesse nacional com liberdade. É nacional, não é individual. O termo nacional remete-nos à coletividade. Então, quando uma pessoa contenta-se, isso que o Kim fez também chamado de atenção, os que estão fora têm que jogar esse papel importante. E tem feito, de certa forma. Ele tem mais internet, tem mais meio e tem dado uma repercussão na luta que a gente faz aqui internamente. Mas achamos que não é suficiente. Deviam agora olhar pela economia de resistência. Pese embora que alguns já tenham, se calhar, nunca vi isto, mas já ouvi por alto, que tem potencializado alguns companheiros com algum smartphone, uma coisa ou outra, potencializar os companheiros, mas eu acho que não tem surtido grande efeito, porque esses meios têm sido usados de forma para fins individuais. Desculpa, e não coletivos. Jaime, esse aspecto que o Jaime fala, dos princípios éticos, no caso, bem, que praticamente emana de uma filosofia mais ocidental, que é o utilitarismo, e outro que é de uma filosofia africana, o Ubuntu. Bem, são 2 princípios éticos que têm uma correlatividade, mas no fundo, na prática, estamos a dizer o quê? O Jaime é rapper, não é? Vai promover um espetáculo, vai realizar um espetáculo, não é, de rap e tal, para angariar alguns bens e tal. Todos nós, os pró-democratas, os resistentes, devemos aderir a isto como forma de solidariedade, não é? Temos um companheiro que por exemplo, faz uma outra arte, não é? Para além da música, por exemplo, pintura ou escultura. Há muita prática deste tipo no nosso seio. Devemos adquirir, por exemplo, as produções dele, não é, como forma de incentivá-los também. Sim, e também, criamos essa... É uma forma de fortalecimento para... É uma forma de fortalecimento, porque eu não tenho muita queixa com relação a isso. Desculpa-me só, Jaime. Há um nosso companheiro aí, ele tem uma boutique andante, o Bitão, sim, não é? Ele saiu das rédeas formais para rédeas informais, aí consegue fazer a sua vida e tal. Aderir os meios dele também. É uma forma de potencializarmos os nossos companheiros, com base nesse princípio do Ubuntu. Sim, certamente. Sim, e eu estava a dizer que eu não tenho muitos motivos de queixa com base a isso. Porque a sociedade não me deve nada, este país não me deve nada. Eu dei e continuo a dar aquilo que eu acho que tenho que dar.
sem cobrar nada de ninguém. Mas eu também reconheço até aqui que não, eu já estive doente numa situação em que foi graças ao apoio, à solidariedade de muitos companheiros que eu consegui recuperar, consegui fazer a cirurgia, houve transferências, de bocado de cada um, e serviu para alguma coisa. Isso ajuda a acordar um gigante, sem arrogância, um resistente, tombado, se nós prestarmos assistência, se levanta e pode potencializar um pouquinho mais a luta. Essa situação e outra situação é comprar os produtos deles, porque nós, quando estamos doentes, nós pedimos a pessoas que estão fora do nosso ângulo. Mas se nós tivermos um Angola com seu escritório de advocacia, com assessoria jurídica a funcionar, temos um Bitão com uma boutique andante a funcionar, temos um GMMC com a sua arte, que sempre que vende o seu CD há uma adesão, as pessoas vão lá partilhar nas redes sociais as novas músicas do GMMC, e está a caminho a nova música, pronto, as pessoas vão lá partilhar a nova música do GMMC, e com base a isso transferir pela publicidade na conta do observatório e com base a isso consigo angariar alguma coisa, o Kim angaria alguma coisa. Nós, se tivermos uma dificuldade para ajudarmos os companheiros que estão detidos com contas da justiça e não só, não vamos precisar pedir a terceiros, nós mesmos conseguimos. Então, mas nós hoje estamos numa altura em que podemos mandar uma carta para o Luati Beirão e MCK. Para MCK, Luati Beirão, mano, Domingos da Cruz, mano, Cedric de Carvalho, nós precisamos de 600 mil para pagarmos a bolsa de estudo daquele nosso companheiro da resistência. Quer dizer, se viram, se vão encontrar parceiros que se viram, porque nós não podemos bater porta de outras pessoas. Enquanto temos ali o Domingos da Cruz, temos ali o Cedric de Carvalho, temos aí o Luati Beirão, o Hitler Samussuco entra também nessa confusão. Precisamos que nos transfira uns 100 mil kwanza. Bata a cabeça, porque nós temos que... O Manangola também é um jurista, é professor, é consultor. O Manangola precisamos de 50 mil. Onde vai tirar? Nós não sabemos, mas ele tem que ter essa responsabilidade. Que a resistência precisa de mim. Logo, a minha gestão tem que ser racional. Exato. Se eu tiro para comprar uma cerveja, vai lá uma outra coisa, uma camisa, eu tenho que guardar o troco da última cerveja, aquela última cerveja que me desequilibra no bar, para potencializar meu companheiro que está 3 dias sem comer. Exato. Todos nós temos que ter essa obrigação moral. Porque então você não... já mesmo para concluir, Manangola, desculpa mesmo. O que acontece? A própria sociedade exige mais dos ativistas do que dos políticos que eles elegeram. Vocês já repararam disso? Quando o ativista... Não, nunca mais viu o ativista fulano, não está mais falando nada. Mas não sabe que esse ativista também fica doente, também tem família para sustentar, também não tem despesas, quer dizer, também tem que trabalhar. Quer dizer, nós, enquanto ativistas, nos doamos de segunda a segunda em prol do país. E nós não recebemos subsídio nenhum. E não estamos a cobrar, mas estamos a dizer que aqueles companheiros que são nossos companheiros, que têm oportunidade e possibilidade de conseguir meios ou recursos para a luta, coloquem esses companheiros na linha das prioridades. Qualquer financiamento que chegar no nosso país não é para outra coisa, é mesmo para uma luta não violenta. Atenção a isso. Todo financiamento é para luta não violenta. Esse financiamento que seja mesmo dado ao Manangola, as pessoas que sempre estiveram ali, pessoas que perderam casas, foram expulsos de casas, pessoas que perderam empregos e não estão a se render por isso. Mas agora o que acontece, na sua maioria das vezes, algumas pessoas que conseguem nome da resistência, mas usam esses fins, esses bens, para fins pessoais. Isso é errado. É mesmo rapidíssimo. É rapidíssimo. Mano, é rapidíssimo. Vais falar sim, eu vou lhe dar, pode ter calma. Kim, enquanto vai fazer a sua intervenção, mas se puder fazê-lo em 2 minutos, eu agradeceria. Vai também aproveitar e responder esta questão. Qual é a relação? Quer dizer, a economia da resistência pressupõe igualmente também o apoio, Jaime já falou disso, mas esse apoio que eu estou a dizer é no sentido, por exemplo, dos companheiros da resistência estiverem detidos, presos na constância, por exemplo, de um julgamento, irmos lá, dar aquele apoio todo, e também não só pressupõe igualmente nós sermos os primeiros consumidores dos bens
dos bens comercializados, no caso, pelos companheiros da resistência? Sim, plenamente de acordo com esta visão, mas antes gostaria também de dar... Mas seja só um bocadinho breve. O Jaime falou de forma severamente perfeita, não é? E o que eu não quero deixar de enfatizar é o facto de que está a ser bonito apelarmos à solidariedade, apelamos à afetividade, à empatia dos manos, sobretudo que se encontram na diáspora. Mas uma das questões que não se deixa calar é a seguinte: nós que estamos aqui, não é? Que estamos no terreno, que estamos no país, não é? Localmente, nós precisamos de, em primeiro lugar, pensar o seguinte: se não tivermos ou se não estivermos organizados, não é? Se não constituirmos uma plataforma que visa, que visa reunir, não é, os dados suficientes sobre a vida pessoal de cada ativista, porque é necessário. Por exemplo, há ativistas que nós nunca mais ouvimos e aqui até hoje não sabemos o que é que se passa da vida dele. Okay? Então, se a gente constituir uma plataforma que vai olhar para essas questões, vai acompanhar os ativistas minuciosamente, as suas vidas privadas também minuciosamente, aí sim nós poderemos ter esta autoridade, não é, de apelar o bom senso dos manos que se encontram na diáspora, porque também depois fica essa ideia, estamos aqui a apelar, depois o dinheiro chega e eles também não têm a certeza onde que o dinheiro vai e como é que o dinheiro vai ser administrado, está a ver? Então a essa cena. Muito e obrigado, agora, para arrematar, já assim, às pressas, não é? Sim, é claro que nós temos de ser os primeiros consumidores dos produtos apresentados, dos produtos postos à disposição no mercado pelos nossos companheiros ou pelos companheiros da resistência, porque não tem como. Há aqui um princípio que o manual nos traz, não é, de Paulo Freire, um grande pedagogo, não é, diz que a prática garante a coerência, não é? Se nós estamos a dizer que entre nós é necessário que haja efetividade, não é? Ou afetividade, perdão, e é necessário que haja empatia, isso não são coisas que se esgota simplesmente na palavra, isso exige ações concretas, não é? E aí a ação concreta que se requer aqui é este pormenor. O ativista é rapper, está a vender o seu álbum, nós somos os primeiros a comprar o seu álbum. Quando não for, somos os primeiros a publicitá-lo. O ativista quer dizer, temos aí a questão da Laurinda Gouveia, quer dizer, aquelas iniciativas comerciais que ela vai promovendo, nós estamos ali para dar o nosso braço. Ok, que temos que terminar mesmo, estamos já acima, bem, passamos mais uns 3 minutos. Tá bem, acho que tá bem. excedemos um bocadinho. Estamos então a terminar este podcast do dia 5 de outubro. Prometemos voltar na próxima semana, se assim os nossos ancestrais nos permitirem. Hoje falamos da economia de resistência, um tema bastante interessante. Espero que os companheiros aqui conseguiram bem ajudar os nossos internautas, os pró-democratas, aqueles que lutam por uma Angola melhor, a compreender melhor como podemos nos desdobrar financeiramente ou economicamente no contexto da ditadura. Por hoje é tudo e, como disse, prometemos voltar na próxima quinta-feira. Obrigado.